Ele não imaginava que aquela manhã, aparentemente igual a todas as outras, acabaria mudando não apenas o destino dele, mas o de uma mulher que nunca o enxergou como alguém digno de respeito. O feirante caminhava pelo corredor principal, montando suas caixas de tomates maduros, limpando-os com cuidado como fazia todos os dias. Ele sabia que muita gente passava ali apenas olhando, alguns elogiando, outros criticando, mas ninguém jamais imaginava que por trás daqueles gestos precisos havia uma vida marcada por perdas, sacrifícios e um orgulho silencioso que ele carregava no peito. O ar ainda estava frio, típico do amanhecer, e pequenas gotículas de orvalho escorriam pelas frutas, dando-lhes um brilho natural que atraía compradores logo nas primeiras horas. Foi quando ele a viu, a madame. A mulher que sempre caminhava pela feira com o pescoço erguido, como se vivesse acima de todos, como se nenhum problema humano pudesse alcançá-la. Ela vestia uma blusa cara, óculos escuros que escondiam metade do rosto e segurava a bolsa com a ponta dos dedos, como se temesse que o couro se contaminasse com o cheiro da feira. Ele já estava acostumado com o desprezo dela, e em outros dias simplesmente ignorava suas provocações. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Ela parecia irritada, impaciente, como se carregasse dentro de si um segredo prestes a transbordar para os olhos de quem se aproximasse demais. Ela passou devagar pela banca dele, observando os tomates como quem analisava defeitos invisíveis. De repente parou, pegou um dos frutos e virou-o na palma da mão procurando algo para reclamar. E encontrou. Sempre encontrava. "Você só vende coisa estragada", ela disse, alto o bastante para que outros fregueses ouvissem. Ele não respondeu. Apenas manteve a serenidade. Aquele tipo de agressão não era nova. O que o incomodava, na verdade, era a necessidade dela de humilhá-lo toda vez que aparecia. Algumas pessoas se afastaram, incomodadas com o tom dela. Outras ficaram observando, esperando para ver se ele reagiria. Mas ele apenas recolocou o tomate no lugar, sem levantar a voz, sem perder a compostura. "Eu não sei como alguém ainda compra isso", ela continuou. "Deve ser por dó, ou por falta de opção." Ele sorriu de canto, um sorriso curto, mas cheio de significado. Já havia aprendido ao longo da vida que certas pessoas falavam alto apenas para encobrir os silêncios interiores que não queriam enfrentar. Ele não sabia qual era o dela, mas naquele instante percebeu algo que nunca havia notado antes. A mão dela tremia, levemente, quase imperceptível. "A senhora quer levar algum?" Ele perguntou ainda calmo. Ela riu, aquela risada seca, sem alma, que cortava o ar como lâmina. "Levar isso? Eu?" disse, devolvendo a fruta com desdém. "Prefiro pagar mais caro do que comprar lixo." Ele deixou que a frase caísse no chão como um peso morto. Já estava habituado a ver pessoas confundirem valor com preço. Mas o que o surpreendeu foi o papel dobrado que caiu da bolsa dela e pousou discretamente entre as caixas de tomates, como se estivesse tentando se esconder ali. Ela não percebeu. Apenas se afastou bufando, pisando duro, como se o mundo inteiro estivesse decidido a irritá-la. Ele olhou para o pedaço de papel perdido, uma carta dobrada com cuidado, mas agora amassada por causa da queda. Algo nele relutou em pegá-la. Talvez por respeito, talvez por receio de se envolver em problemas que não eram seus, mas o olhar curioso venceu. Curiosidade sempre vence quando a vida oferece pistas inesperadas. Ele pegou a carta. Não era pesada, mas carregava uma estranha sensação, como se dentro dela houvesse algo que não queria ser revelado tão facilmente. Por um instante, pensou em correr atrás da mulher e devolvê-la. Mas ela já havia desaparecido no meio da feira, deixando apenas o perfume frio e distante que sempre a acompanhava. Quando abriu a carta, esperando encontrar uma lista de compras, um recibo ou qualquer coisa trivial, percebeu algo completamente diferente. A caligrafia era firme, mas havia trechos riscados como se quem escreveu estivesse lutando contra as próprias palavras. As primeiras linhas fizeram seu coração acelerar. O texto falava sobre traição, segredos,
Uma verdade que deveria ter sido enterrada. Ele parou. Respirou fundo. O papel tremia agora em suas mãos. Era uma confissão. E não era dirigida a ele. A carta revelava algo que poderia destruir não apenas um casamento, mas a reputação daquela mulher que o havia humilhado tantas vezes. Havia datas, conversas descritas, nomes encobertos por iniciais, detalhes íntimos, culpa, arrependimento e, acima de tudo, medo. Um medo tão forte que parecia ter escorrido da tinta para suas próprias mãos. Ele dobrou a carta lentamente. Sentiu a garganta fechar. Aquilo não era apenas um pedaço de papel esquecido. Era uma arma, uma verdade escondida, um segredo que havia caído no lugar errado. E agora ele tinha que decidir o que fazer com aquilo. No fundo, algo nele se revoltou. Após anos sendo humilhado, ignorado e tratado como invisível, era como se o destino tivesse colocado diante dele uma escolha moral difícil, daquelas que testam o caráter de um homem. Ele não sabia se deveria contar a verdade, guardar para si ou devolver a carta à dona. Mas sabia dentro de si que aquela mulher, por trás do orgulho e da arrogância, carregava uma história que ele ainda não compreendia e talvez estivesse prestes a desmoronar. E antes de continuar, algo atravessou sua mente como um sussurro silencioso. Nada acontece por acaso. Ele permaneceu parado diante da banca por alguns segundos, segurando a carta como se ela tivesse vida própria. Sentia o papel quente entre os dedos, talvez pelo calor das emoções que o atravessavam naquele instante. Não era apenas curiosidade, era um sentimento mais complexo, quase perigoso. A sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, algo o colocava no centro de uma história que não havia pedido para viver. Um homem simples, acostumado a ser espectador da arrogância dos outros, agora segurava algo capaz de desmontar a máscara de alguém que sempre se sentiu intocável. Ele olhou ao redor. As pessoas seguiam com suas compras, conversando, rindo, negociando. A vida pulsava na feira, mas para ele tudo parecia ter sido engolido por um silêncio inexplicável. Seu coração batia rápido demais, e uma voz interna insistia que aquela carta não deveria ter ido parar em suas mãos. Talvez fosse um erro, talvez fosse um aviso, ou talvez fosse uma oportunidade que ele não queria admitir que desejava. Enquanto pensava, seus olhos encontraram o nome assinado ao final da carta. Não era o nome da madame. Era outro. Um nome masculino, escrito com força, como se estivesse preso na garganta de quem o escreveu por tempo demais. Aquilo o confundiu ainda mais. Por que uma mulher tão orgulhosa e cheia de si carregava uma carta de alguém que claramente parecia estar envolvido emocionalmente com ela? Havia intimidade ali. Havia dor. Havia culpa. E, acima de tudo, havia uma frase que não saía da cabeça dele. Se você não tiver coragem de contar, alguém vai contar por você. Ele releu aquela frase inúmeras vezes. Parecia quase uma premonição do que estava acontecendo ali, no meio da feira. Ele não queria ser esse alguém. Deus sabe que não queria. A última coisa que desejava era se meter em segredos de família, traições, brigas. Sua vida já tinha problemas o suficiente. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dele, a parte que carregava as cicatrizes de ser humilhado publicamente por aquela mulher durante anos, sentia que o universo estava colocando diante dele uma escolha impossível de ignorar. Ele suspirou profundamente, guardando a carta no bolso da calça. Precisava pensar. Precisava respirar. Precisava entender qual era o próximo passo. Não podia agir por impulso, mas também não podia fingir que nada havia acontecido. Aquele papel não era apenas um segredo, era o ponto frágil de uma mulher que se comportava como se fosse feita de aço. Enquanto tentava voltar ao trabalho, a imagem dela surgia em sua mente repetidas vezes. O jeito como o nariz dela se erguia quando falava com desdém. A voz afiada, sempre procurando diminuí-lo. A pressa com que caminhava, como se estivesse fugindo de algo. E agora, com a carta em mãos, essa percepção ganhava outro significado. Talvez ela estivesse de fato fugindo. Talvez toda aquela postura arrogante
fosse só um escudo para esconder um caos interno que ninguém jamais imaginaria existir. Os minutos passaram arrastados. Ele organizava as frutas, atendia os clientes, respondia perguntas, mas sua mente estava longe dali. A carta queimava em seu bolso, como se o papel tivesse temperatura própria, aquecida pela gravidade do que carregava. Uma vez ou outra, ele tocava o bolso discretamente, garantindo que ela ainda estava ali. Era estranho, mas sentia como se estivesse responsável por algo importante, como se aquele segredo tivesse sido entregue a ele por uma mão invisível. Foi então que, no meio da manhã, ele a viu novamente. A madame caminhava rapidamente pelo corredor, olhando para os lados com ansiedade. Seus passos eram apressados, e parecia que ela tentava manter a compostura, mas os olhos denunciavam algo raro. Preocupação. Ela estava procurando algo. Ou alguém. Quando se aproximou da banca de tomates, ele percebeu que ela estava ainda mais pálida do que antes. Os lábios rígidos, os dedos tamborilando na alça da bolsa, o olhar inquieto. Ela respirou fundo, tentando manter o tom habitual de superioridade, mas a voz vacilou quando finalmente falou. Você, por acaso, viu algum papel caído por aqui? Ele a encarou por um instante. Viu o desespero escondido nas pupilas dela, aquele tipo de medo que ninguém admitiria sentir em público. Um medo que revelava sem palavras que o conteúdo da carta era algo sério. Algo capaz de destruir mais do que uma imagem social. Talvez destruir uma vida inteira construída sobre mentiras cuidadosamente organizadas. Ele hesitou. Não porque não sabia o que dizer, mas porque algo dentro dele dizia que sua resposta mudaria tudo dali para frente. Não, senhora. Não vi nada, respondeu mantendo o tom neutro. Ela apertou os olhos desconfiada. Aquele olhar avaliador, frio, parecia estar tentando atravessar a alma dele. Mas ela não tinha certeza. Não tinha como saber. E talvez por isso tenha se virado com um suspiro frustrado, caminhando novamente pela feira à procura do papel perdido. Ele a observou se afastar, sentindo um peso ainda maior sobre os ombros. Mentira não era algo que ele em geral praticava. Mentira era algo que o destruía por dentro. Mas naquele instante não conseguia imaginar outra reação. A verdade parecia arriscada demais, perigosa demais, talvez injusta demais com ele mesmo. Quando ela desapareceu no fluxo da feira, ele enfim respirou. Um alívio breve, mas presente. Ainda assim, um pensamento insistente ecoava em sua mente. Por que ela carregava aquela carta? E por que ela estava tão desesperada para encontrá-la? Essas perguntas se tornariam ainda mais intensas quando, minutos depois, um casal apareceu na banca dele para comprar tomates. Nada demais, não fosse pelo fato de que, enquanto escolhiam as frutas, comentaram algo que fez o sangue dele gelar. Dizem que o marido dela está desconfiado, sussurrou a mulher para o marido sem perceber que o feirante ouvia. Aquele segredo dela não vai demorar muito a estourar. Ele sempre desconfiou. Só precisava de uma prova, disse o homem. Prova. Ele imediatamente pensou na carta, e foi aí que percebeu o tamanho real daquilo que segurava. Não era só um segredo. Era a prova que faltava para derrubar uma vida inteira construída sobre mentiras. O feirante fechou os olhos por um instante. A vida tinha acabado de colocá-lo diante de uma encruzilhada moral que jamais imaginou enfrentar. E, no fundo, sabia que qualquer escolha que fizesse teria um preço. Ele passou a mão pelo rosto, respirando fundo, tentando dissipar a sensação de que o mundo ao seu redor tinha perdido o ritmo comum. As vozes da feira continuavam ecoando, mas pareciam distantes, apagadas por um peso que havia se instalado dentro dele. A carta, o conteúdo, a madame, o marido desconfiado. Aquela conversa roubada entre o casal. Cada peça se encaixava como se o destino tivesse decidido jogar com ele por algum motivo que ainda não entendia. Ele tentou se concentrar nas vendas, no fluxo de pessoas que pegavam sacolas, perguntavam preços, pediam desconto. Tentou lembrar que era apenas um feirante vivendo o dia comum.
mas sua mente insistia em levá-lo de volta ao papel escondido no bolso e às palavras que denunciavam segredos que nunca foram dele. Era estranho estar no centro de algo tão íntimo e tão perigoso. Algo que poderia destruir um casamento, uma reputação, uma vida, algo que não deveria estar em suas mãos. Mas estava. Foi então que alguém parou diante da banca. Um homem alto, postura rígida, olhar profundo, o tipo de olhar que parece atravessar as coisas em vez de simplesmente observá-las. O feirante reconheceu aquele rosto, embora nunca tivesse falado com ele. Era o marido da madame. Aquele de quem as pessoas comentavam à distância, sempre em sussurros, como se ele carregasse uma força silenciosa que intimidava quem tentasse se aproximar. Ele parecia calmo, mas havia algo por trás daquela serenidade, algo tenso, contido, quase perigoso. O homem observou os tomates com uma atenção estranha, como se estivesse ali por outro motivo. O feirante engoliu seco. Sentiu o coração acelerar. Não conseguia impedir que seus olhos buscassem o rosto do homem, tentando decifrar suas intenções. "Bom dia", o marido disse, com uma voz grave, firme. "Bom dia", respondeu o feirante mantendo a naturalidade possível. O marido pegou um tomate, analisou, devolveu. Pegou outro, apertou levemente, e então, sem levantar a cabeça, perguntou: "Viu minha esposa por aqui hoje?" O feirante sentiu um frio atravessar a espinha. "Vi, sim. Ela passou mais cedo." O homem assentiu. Continuava olhando para as frutas, mas a pergunta seguinte veio afiada como uma lâmina. "E, por acaso, ela deixou cair algo aqui?" A frase veio carregada de significado. Não era uma pergunta comum. Não era curiosidade. Era quase um teste, uma armadilha, uma tentativa de medir a reação dele. O feirante sabia disso. Sentiu o sangue pulsar nos ouvidos. Pensou na carta. Pensou no olhar desesperado da madame. Pensou na conversa do casal minutos antes. Pensou no peso da verdade que carregava no bolso. Não que eu tenha visto", respondeu controlando a voz. O marido levantou o olhar pela primeira vez. Aquele olhar firme, escuro, atravessou o feirante como se pudesse descobrir a verdade só analisando sua respiração. Era impossível não se sentir exposto. O feirante sustentou o olhar, mesmo que por dentro estivesse em conflito. "Entendo", o marido disse finalmente, desviando o olhar. "Ela está muito distraída ultimamente." Distraída não era a palavra. Assombrada, talvez. Assustada, certamente. Mas o feirante nada disse. Apenas continuou observando enquanto o marido pegava alguns tomates e colocava em uma sacola. "Quanto deu?" perguntou. O feirante deu o valor. O homem pagou. E antes de ir embora, soltou uma frase que o fez congelar. Às vezes a verdade aparece quando menos se espera. Foi embora sem olhar para trás. O feirante ficou imóvel por alguns segundos, sentindo um arrepio percorrer sua pele. Aquilo não era uma frase jogada ao acaso. Ele sabia disso. Era uma mensagem, talvez uma ameaça velada, talvez um aviso, ou talvez uma expressão de cansaço, de alguém que já carregava suspeitas há muito tempo. Quando o marido desapareceu no meio da feira, o feirante levou a mão ao bolso de forma quase involuntária. Precisava olhar a carta de novo. Precisava confirmar algo. Precisava entender o que aquela verdade escondida realmente dizia. Esperou até que o movimento diminuísse. Depois, inclinou-se discretamente atrás das caixas, abriu o papel e relê-lo com mais atenção, deixando que cada palavra encontrasse seu lugar dentro dele. A carta falava de encontros secretos, falava de noites em que a madame dizia estar em eventos, mas estava com outra pessoa. Falava de uma culpa que a engolia viva e de um medo crescente de que tudo viesse à tona. E no final, a frase que ecoava como um presságio: "Eu não suporto mais viver assim. Se você não falar, alguém vai falar." Agora as coisas faziam sentido. O marido desconfiava e faltava apenas uma prova. A carta era essa prova. E o feirante segurava o destino daquela família nas mãos. Ele dobrou o papel novamente, tentando controlar a respiração.
O peso moral era esmagador. Não era o tipo de decisão que um homem simples gostaria de ter sobre os ombros. Mas o destino raramente consulta as preferências humanas antes de agir. Enquanto guardava a carta, uma senhora idosa parou diante da banca, olhando para ele com gentileza. Meu filho, você está pálido. Tudo bem com você? Ele forçou um sorriso. Está tudo bem, só um pouco de calor. Ela sorriu, pegou tomates, pagou e foi embora. Mas aquela interação o lembrou de algo importante. Ele era visto ali como um homem bom, honesto, confiável. Era assim que vivia. Era assim que queria continuar vivendo. Mas, ao mesmo tempo, não podia ignorar a verdade. Não podia fingir que aquele papel não existia. A vida, às vezes, cobra decisões de quem menos espera. O que ele não sabia é que, enquanto lutava com seus próprios conflitos internos, alguém mais observava tudo de longe, e aquela pessoa não tardaria a se aproximar, mudando a história mais uma vez. Ele ainda tentava colocar a respiração em ordem quando sentiu um olhar pesado sobre si. Não era comum que algo chamasse tanto sua atenção assim no meio da feira, mas havia uma presença ali, silenciosa, mas firme, que o fez erguer a cabeça devagar. No início, não viu nada de estranho. Apenas pessoas indo e vindo, vendedores chamando clientes, crianças correndo entre as barracas. Mas então percebeu. No final do corredor, parcialmente escondido atrás de uma banca de legumes, havia alguém observando diretamente para ele. Era um rapaz magro de aparência comum, o tipo de rosto que a gente esquece logo após ver. Mas naquele momento, havia algo inquietante no modo como ele o encarava. Não piscava, não desviava o olhar, não demonstrava emoção alguma, apenas o observava, como alguém que já sabia demais. O feirante sentiu um arrepio subir pela nuca. Não reconhecia o rapaz. Nunca o vira ali antes. E, no entanto, aquele olhar não parecia curioso. Parecia calculado. Como o olhar de alguém que estava juntando peças de um quebra-cabeça que não deveria ter montado. Ele desviou o olhar rapidamente, fingindo arrumar algumas caixas, tentando agir naturalmente. Mas sentia o coração acelerado, a respiração pesada, o corpo em alerta. Não podia dar a entender que estava carregando algo importante, muito menos algo capaz de destruir uma família inteira. Quando juntou coragem para olhar de novo, o rapaz não estava mais lá. Aquela ausência repentina o deixou ainda mais inquieto. Pessoas comuns não desaparecem assim no meio da feira. Pessoas comuns não observam alguém durante longos minutos sem motivo. Pessoas comuns não se escondem à distância. Ele tentou se convencer de que talvez fosse apenas impressão. Um cliente curioso, um rapaz distraído. Mas no fundo sabia que não. Havia algo acontecendo ali. Algo maior do que a simples coincidência de segurar uma carta perdida. O dia continuou. As vendas seguiram. A feira foi ficando mais cheia, mais barulhenta. Crianças correndo, vendedores gritando promoções, turistas tirando fotos, casais discutindo sobre preços. A vida seguia como se nada estivesse acontecendo. Mas por dentro dele, algo mudava a cada minuto. A carta parecia pesar mais a cada passo do tempo. Era quase hora do almoço quando ele decidiu dar uma olhada ao redor, só para se assegurar de que estava tudo normal. Mas, ao virar para o corredor lateral, viu o rapaz novamente, agora mais perto. Ainda parado, ainda olhando para ele, o feirante engoliu seco. Era impossível ignorar aquilo agora. Tentou manter a calma. Atendeu uma cliente idosa, mediu o peso dos tomates, deu o troco. Mas, enquanto fazia isso, seus olhos desviavam vez ou outra para o corredor lateral. O rapaz continuava lá. Não se movia, não falava com ninguém. Apenas presencia, observava. E então, como se aquilo fosse planejado, o rapaz deu um passo à frente, depois outro e outro. Até parar do outro lado da banca, olhando para as frutas como se estivesse analisando algo trivial. Mas sua voz, quando finalmente saiu, era baixa, quase um sussurro, e cortou o feirante como lâmina. Ela perdeu uma carta hoje, não foi?
Foi como se o ar ficasse pesado demais para ser respirado. O feirante sentiu o estômago revirar, mas manteve o rosto neutro, embora por dentro estivesse tomado por um frio enorme. Não sei do que você está falando, respondeu. O rapaz ergueu os olhos. Agora mais intensos, mais afiados. Não havia dúvida neles. Ele sabia, tinha certeza, e a certeza era perigosa demais para ser ignorada. Você viu, sim, ele disse sem elevar a voz, e guardou. O feirante parou. Não podia demonstrar medo, não podia dar margem para desconfiança, mas também não podia se expor. Não sabia quem era aquele rapaz, o que queria, de onde vinha, mas sabia que ele não estava ali por acaso. Você está enganado, repetiu com firmeza. O rapaz então deu um sorriso lento, quase irônico. Um sorriso de quem não acredita na resposta, mas também não precisa acreditar. Eu vi quando caiu, disse. Vi quando ela derrubou. Vi quando você pegou. E vi quando você guardou no bolso. O feirante sentiu a pele arrepiar. Aquilo confirmava tudo. Ele não estava lidando apenas com o segredo de uma mulher arrogante. Agora havia uma terceira pessoa envolvida. Uma testemunha silenciosa. Uma ameaça inesperada. O que você quer? Perguntou o feirante, finalmente encarando o rapaz. O rapaz deu de ombros com um ar quase relaxado. Nada ainda, disse. Mas estou curioso. Curioso. A palavra ecoou como um aviso. A curiosidade de pessoas comuns é inofensiva. A curiosidade de pessoas que observam à distância e seguem passos alheios, essa não. Curioso sobre quê? Perguntou o feirante. O rapaz aproximou-se um pouco mais, inclinando o corpo sobre a banca. Seus olhos estavam próximos demais agora, e a voz veio baixa, como se estivesse compartilhando um segredo precioso. Sobre quem vai contar primeiro? O feirante deu um passo para trás. A frase o atingiu profundamente. De alguma forma, aquele desconhecido sabia exatamente qual era a ferida aberta entre a madame, a carta e o marido dela. E pior, parecia disposto a observar tudo se desenrolar como quem assiste a um espetáculo. Eu não sei do que você está falando, disse o feirante pela terceira vez, mas a firmeza já estava se dissolvendo aos poucos. O rapaz sorriu novamente. Um sorriso fino, quase invisível, mas cheio de malícia. Você sabe, sim, respondeu. E eu também sei. E então ele se afastou caminhando pelo corredor sem olhar para trás. Sumiu novamente no meio da feira, deixando atrás de si apenas a sensação de que aquela história estava prestes a escapar do controle. O feirante ficou parado, com o coração em disparada. Agora não era apenas a madame, não era apenas o marido. Havia alguém mais envolvido, alguém que sabia demais, e alguém que parecia se divertir com isso. Ele levou a mão ao bolso, sentindo o papel da carta mais quente do que nunca. A verdade não era mais apenas um peso, era uma ameaça viva, e ele estava preso no centro dela. O resto da tarde se arrastou como se o tempo tivesse decidido desafiar o ritmo natural do mundo. O feirante tentava trabalhar, tentava manter o semblante comum, tentava agir como se nada tivesse mudado. Mas tudo havia mudado. Cada cliente que se aproximava fazia seu coração acelerar. Cada movimento ao seu redor parecia suspeito. Cada olhar comum ganhava um peso que ele nunca havia sentido antes. Era como se o simples ato de existir naquele espaço tivesse se tornado perigoso. E a carta? A carta era agora uma presença incômoda, viva, enroscada no tecido do bolso como se tivesse raízes próprias. A cada movimento, o papel roçava seu corpo de modo quase imperceptível, mas suficiente para lembrá-lo da verdade que carregava e das consequências que ela poderia desencadear. O feirante respirou fundo, tentando convencer a si mesmo de que ainda era dono de sua história, que ainda podia escolher o caminho, que ainda podia devolver a carta, esquecer tudo, seguir a vida. Mas o mundo não estava colaborando. Não depois da madame desesperada, não depois do marido desconfiado, não depois do rapaz misterioso, que vira mais do que deveria e falava menos do que sabia. Era muita coisa para um homem só. Ele fechou os olhos por um instante,
apertando o balcão de madeira com força. Estava exausto. Mas era um cansaço diferente. Não físico, apesar das horas de trabalho. Era mental, moral. Um peso que se infiltrava no peito, pressionando-o de dentro para fora. Foi então que ouviu um som familiar. O som das notificações de voz que vinham sempre do celular de um cliente fiel. O Sr. Alberto, um homem simples, dono de uma pequena mecânica no bairro vizinho. Ele aparecia todas as quartas para comprar tomates, cebolas e algumas frutas para a semana. Era simpático, falador e sempre tinha um comentário sobre política ou futebol. Assim que se aproximou, o feirante percebeu que Alberto trazia um semblante diferente, mais sério, mais preocupado. Foi pegando os tomates calmamente, mas seus olhos vagavam pela feira, como se buscassem alguém ou algo. — Tá tudo bem, seu Alberto? Perguntou o feirante, tentando soar natural. — Mais ou menos, o senhor respondeu, colocando os tomates na sacola. — Ouvi umas coisas hoje cedo e vou te falar... Tem confusão vindo por aí. O feirante sentiu a espinha repuxar, mas manteve o silêncio. Esperou. Você sabe quem é o marido daquela mulher, né? Daquela que vem aqui sempre reclamando de tudo? O feirante assentiu. Sei, sim. Pois é. Ouvi dizer que ele anda investigando a vida dela faz semanas, ainda mais depois daquele boato que correu no bairro de que ela tem um... Como é que fala? Um envolvimento. O coração do feirante bateu forte. Alberto continuou. Parece que alguém deu um aviso para ele. Algo sobre uma carta. Ele está querendo encontrar essa tal carta de todo jeito. O feirante engoliu seco, mas manteve o rosto imóvel. Estava ficando cada vez mais claro. Aquela carta não era apenas um segredo. Era a peça final de um quebra-cabeça que se formava há meses, talvez anos. E agora, por acaso, ou talvez por destino, estava nas mãos de um feirante que só queria sobreviver ao próprio dia. Carta? Ele perguntou, fazendo esforço para parecer apenas curioso. É, o povo fala muita coisa, né? Mas dizem que essa carta revela tudo. Nome e detalhes, até as datas dos encontros dela com o outro homem. Se esse papel aparecer, meu amigo, aí não tem volta. O feirante tentou sorrir, mas o sorriso morreu antes de nascer. Alberto notou a tensão no rosto dele, mas interpretou de outra forma. É complicado, né? Disse Alberto, suspirando. Mas eu vou te falar, viu? Nada fica escondido para sempre. Aquela frase doeu como verdade. Alberto pagou, agradeceu e foi embora. E enquanto ele se afastava, o feirante sentiu algo dentro dele começar a desmoronar. A verdade estava cada vez mais próxima da superfície. A carta era agora mais do que um segredo guardado. Era um risco iminente. Um estopim prestes a explodir. Ele passou a mão no rosto, tentando raciocinar. Precisava sair dali. Precisava pensar sem o barulho constante da feira, sem olhares, sem ameaças veladas. Precisava decidir o que fazer antes que alguém o decidisse por ele. Resolveu fechar a banca alguns minutos mais cedo. Não era comum, mas também não era impossível. Alegaria mal-estar caso alguém perguntasse. Começou a guardar as caixas, uma a uma, sentindo o peso duplicado. Enquanto ajeitava tudo, sentiu novamente aquele olhar incômodo, uma sensação quase física de ser observado. Virou-se devagar. O rapaz estava lá outra vez, agora mais perto, agora com expressão mais séria, agora com algo nos olhos que misturava curiosidade e antecipação. Como se estivesse esperando o próximo capítulo da história. O feirante cerrou os dentes. — O que você está querendo? Perguntou sem rodeios. O rapaz levantou uma sobrancelha. — Só saber até onde você vai com isso. — Com o quê? — Com a verdade, respondeu o rapaz, inclinando levemente a cabeça. — Você acha que consegue segurá-la sozinho? O feirante respirou fundo, tentando manter a calma. — Eu não sei do que você está falando. O rapaz deu um sorriso curto, seco. — Sabe, sim. E então, como se já tivesse dito tudo o que precisava dizer, virou-se e caminhou para longe. Sumiu entre as barracas. De novo, o feirante ficou parado ali, segurando a borda da banca para não perder o equilíbrio.
O mundo parecia girar devagar demais. Ele estava cercado, observado, pressionado. E tudo por causa de um papel que não deveria ser dele. Guardou as últimas caixas, fechou o toldo e trancou tudo. A feira já estava esvaziando e o sol começava a cair. Mas dentro dele, algo estava apenas começando. Enquanto caminhava para casa com a carta guardada no bolso, sentiu que a noite traria respostas, ou perigos, que ainda não estava pronto para enfrentar. Porque, no fundo, sabia que aquela história não terminaria enquanto a verdade permanecesse escondida. E a verdade estava cada vez mais impaciente. Quando o feirante finalmente chegou em casa, sentiu como se tivesse atravessado quilômetros, apesar do percurso curto. Suas pernas pareciam mais pesadas, seu peito mais apertado, e sua mente estava em um estado de alerta que nunca antes experimentara. Atravessou o pequeno portão de madeira, empurrou a porta e deixou que ela se fechasse sozinha atrás de si. A casa estava escura, silenciosa, um silêncio que em qualquer outro dia seria apenas descanso, mas naquela noite era inquietante. Não era paz. Era um tipo de espera, uma respiração suspensa. Acendeu a luz da cozinha e largou as chaves sobre a mesa. Ficou parado ali, imóvel, encarando nada, como se precisasse garantir que o próprio chão ainda estivesse firme. A carta estava no bolso, queimando contra seu corpo. Ele a retirou devagar, quase como quem retira uma bomba armada. O papel amarelado estalou entre seus dedos, carregando aquele cheiro que ele já não conseguia distinguir se era perfume de mulher ou perfume de problema. Sentou-se. Apoiou os braços sobre a mesa. A carta ficou ali entre suas mãos, como uma testemunha muda e perigosa. Por longos minutos apenas ficou olhando, ouvindo seu próprio coração bater alto demais, sentindo o peso do que deveria, do que não deveria, do que poderia e do que destruiria. Ele não pediu por aquilo, nunca quis se meter na vida de ninguém. Era apenas um homem tentando sobreviver ao próprio cotidiano. Mas o destino, ou o acaso maldoso, havia decidido entregá-lo a uma encruzilhada. E agora ele precisava fazer escolhas. Respirou fundo e abriu a carta novamente. Relê-la não era necessário. Ele já sabia cada palavra, cada frase, cada vírgula. Mas reler era a única forma de tentar entender, de tentar encontrar algum sinal do que fazer. A letra da madame era elegante, precisa, mas trêmula em alguns trechos, como se tivesse escrito tomada por medo ou por culpa. A carta dizia tudo, mais do que ele deveria saber, mais do que o marido dela poderia suportar, e mais do que qualquer casamento sobreviveria. A dor não estava apenas na traição, estava nos detalhes escondidos, nas datas, nos encontros secretos em lugares improváveis, na menção a alguém que nunca deveria ter existido na vida dela, alguém que o feirante agora reconhecia pelo nome, mas preferia não aceitar. Era o homem com quem o marido dela havia rompido há anos, o homem que o marido considerava um inimigo. O homem que, segundo boatos antigos, havia tentado destruir sua reputação no passado. A carta revelava não apenas infidelidade, revelava vingança, um acerto de contas silencioso, costurado por baixo de meses de convivência teatral. E o feirante sentia náusea só de imaginar as consequências. Levantou-se abruptamente. Não conseguia ficar sentado. Passou a caminhar pela casa, de um lado para o outro, como um animal enjaulado tentando encontrar uma saída que não existe. E foi nesse movimento inquieto que ouviu o primeiro ruído, um estalo. Lá fora, próximo ao portão, ele parou na mesma hora, prendeu a respiração, esperou. Outro estalo, mais leve, mais presente, como se alguém estivesse mexendo na madeira, ou tocando nela, ou simplesmente observando. O feirante se aproximou da janela com cuidado, afastando só um pouco da cortina para olhar sem ser visto. A rua estava escura. Poucas luzes acesas nas casas vizinhas, nenhum movimento aparente. Mas havia algo estranho. A porta do portão não estava fechada como ele lembrava ter deixado. Estava encostada, levemente,
discretamente, mas encostada. Ele sentiu um frio percorrer as costas. Alguém havia estado lá, ou ainda estava. A carta, ainda em sua mão, pareceu pulsar, como se fosse a razão daquele visitante fantasma. O feirante apagou a luz da casa. A escuridão lhe deu uma sensação de invisibilidade necessária, ainda que desconfortável. Aproximou-se mais da janela. Olhou de novo. Agora conseguiu ver uma sombra fugidia se afastando lentamente. Um homem, alto, caminhando com passos firmes, porém discretos. Ele conhecia aquele jeito de caminhar. Já tinha visto, na feira, no tumulto da manhã, o marido da madame. O feirante sentiu o estômago virar. Aquela situação estava se aproximando rapidamente de algo que escapava do seu alcance. O marido estava caçando respostas, e estava cada vez mais perto. Quando se afastou da janela, suas mãos estavam tremendas. Segurou a carta com força. Tinha duas escolhas agora e nenhuma delas era fácil. Ou entregava a carta e destruía um casamento, ou escondia e carregava para sempre uma culpa que não era sua. A terceira opção, ignorar tudo, já não existia. O mundo a havia apagado. Foi então que o celular vibrou sobre a mesa. Um número desconhecido. Ele quase deixou o aparelho cair. Atendeu com a voz trêmula. Alô? Um silêncio. Então, uma respiração pesada. E em seguida, eu sei que você está com a carta. O feirante sentiu as pernas quase cederem. A voz era do marido. Indiscutível, reconhecível, e cheia de algo que misturava ódio, dor e desespero. Eu não quero brigar com você, disse o marido, respirando fundo. Nem quero problemas, mas eu preciso dessa carta. Você não entende. É a única prova que eu tenho do que está acontecendo. O feirante não respondeu. Não sabia o que dizer. Não sabia se deveria confirmar ou negar. O homem continuou. Não vou te machucar, não é com você. Mas, por favor, você não faz ideia do que ela fez comigo. Você não faz ideia do que está em jogo. A voz dele falhava. Era um homem quebrado, pendurado por uma última esperança. E o feirante era a última esperança dele, mas também era o último fio que mantinha o resto daquela história inteira. Quando finalmente encontrou voz, o feirante perguntou: Como você sabe que eu estou com ela? O silêncio que veio em seguida não era vazio. Era carregado. Até que o marido respondeu: Porque eu vi você encontrá-la. O feirante congelou, ele estava na feira, ele estava observando. Ele estava lá quando a madame o humilhou. Ele estava lá quando a caixa caiu. Ele estava lá quando a carta se perdeu. E estava lá quando o feirante a guardou no bolso. Eu só quero a verdade, disse o marido. Só isso. E você é a única pessoa que pode me dar. Quando a ligação terminou, o silêncio que ficou era mais pesado que a noite. O feirante apertou a carta contra o peito. Sabia que a madrugada seria longa, e sabia mais ainda que ao amanhecer, nada mais seria como antes. Porque a verdade estava viva, e agora não seria mais possível escondê-la. O feirante não dormiu, nem tentou. Passou a madrugada sentado à mesa olhando a carta como se ela pudesse, em algum momento, lhe dar instruções. O silêncio da noite se transformou na luz pálida da manhã, e a sensação de que algo inevitável estava se aproximando ficou ainda mais forte. Quando o sol surgiu tímido atrás das casas, iluminando o interior simples da cozinha, o feirante percebeu que seu corpo estava exausto, mas sua mente permanecia alerta, como se estivesse sendo empurrado por uma força invisível para um destino que não escolheu. Pegou a carta com delicadeza e a guardou novamente no bolso da camisa. Era estranho como aquele pedaço de papel parecia pesar mais que uma sacola cheia. Respirou fundo e saiu de casa. A rua ainda estava silenciosa. O ar fresco da manhã trazia o cheiro de terra molhada, talvez de um sereno mais forte durante a madrugada. O feirante caminhou até a feira como fazia todos os dias, mas agora cada passo parecia mais consciente, mais pesado, como se estivesse caminhando para dentro de um cenário construído exclusivamente para ele. Quando chegou, percebeu que havia menos movimento do que o habitual. Alguns colegas já montavam suas bancas,
mas olhavam ao redor com certa inquietação, como se esperassem por algo, mesmo sem saber o quê. Foi então que viu. O marido da madame estava lá, encostado num carro preto, braços cruzados, olhar fixo na entrada da feira. Ele não parecia hostil, mas carregava a postura de um homem que estava pronto para qualquer coisa, inclusive para descobrir a verdade, doa a quem doer. O feirante sentiu o coração acelerar. Não queria cena, não queria confronto, não queria ser o centro de nada. Mas era tarde demais para evitar. O marido deu alguns passos à frente quando o viu. Não gritou, não correu, apenas caminhou com determinação e dor estampadas em cada gesto. Eles pararam de frente um para o outro, a apenas alguns metros de distância. Os feirantes ao redor perceberam o clima e discretamente se afastaram, fingindo trabalho, mas mantendo a atenção em cada detalhe. "Obrigado por vir", disse o marido com a voz baixa, porém firme. "Eu imaginei que você tentaria evitar, mas você veio." O feirante engoliu seco. "Eu não estou aqui para confusão", disse. "Nunca quis me meter nisso." O marido assentiu. "Eu sei, eu vi. Eu vi tudo. Desde ontem." Aquela frase pesou. O marido continuou. "Eu vi quando ela te humilhou. Eu vi quando você encontrou a carta. Eu vi quando guardou no bolso. E eu vi o jeito que você ficou depois. Você não tem culpa." "Mas tem a verdade." O feirante sentiu o estômago embrulhar. O peso da responsabilidade o esmagava, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma voz feminina surgiu atrás dos dois. "Então é isso?" A madame. Ela estava ali, elegantemente vestida, mas visivelmente abalada. Os olhos vermelhos, a postura tensa, o perfume forte tentando encobrir o cheiro de culpa que parecia impregnado nela. Ela caminhou até eles, erguendo o queixo, tentando manter a dignidade, ou o que restava dela. "Você realmente está fazendo isso, não é?" perguntou ao marido. "Está expondo a nossa vida no meio da feira." "A nossa vida acabou quando você escreveu aquela carta", respondeu o marido, sem levantar a voz, mas com uma firmeza que cortava o ar. A madame lançou um olhar rápido para o feirante, um olhar que misturava desprezo, medo e súplica. "E você?" disse ela. "Não tem nada a ver com isso. Devolva o que é meu e siga sua vida." "Seu?" O marido riu de forma amarga. "Aquilo que está naquela carta não é seu. É meu. É a minha vida, a minha história, a minha dignidade." A tensão era sufocante, e então o feirante falou. "Eu não sei se devo mostrar isso para vocês aqui." A madame se apressou. "Não mostre nada. Você não tem esse direito." Mas o marido deu um passo à frente. "Mostre, por favor. Eu preciso ver de novo. Ela precisa ver também, sem máscaras." O feirante sentiu todos os olhares da feira pesarem sobre ele. Não era assim que ele imaginava sua manhã. Não era assim que ele imaginava sua vida. No entanto, algo dentro dele dizia que aquilo precisava acontecer. A verdade estava encarcerada, e ele segurava a chave. Respirou fundo, tirou a carta do bolso e a colocou diante deles. A madame arregalou os olhos. O marido fechou os punhos. Mas antes que ele pudesse abrir a boca, algo inesperado aconteceu. A madame avançou num gesto brusco, arrancando a carta da mão do feirante, e antes que alguém pudesse reagir, ela ateou fogo. Com um isqueiro pequeno, rápido, quase ensaiado, ela riscou a chama e encostou no canto do papel. O fogo se espalhou em segundos. O feirante ficou paralisado. O marido ficou petrificado. A carta, aquela que destruiu noites, que uniu destinos, que carregava a confissão inteira, começou a se transformar em cinzas diante dos três. A madame ofegante, com os olhos arregalados, murmurou. Agora acabou. Agora ninguém mais vai saber. Mas ela estava enganada. Porque antes que a carta virasse pó, antes que o último fragmento desaparecesse, o marido deu um passo atrás, lentamente, com os olhos cheios de um brilho estranho, profundo, quase cruel. Não, ele disse, com a voz baixa, quase um sussurro. Não acabou. Você acha que eu não sabia? Você acha que eu não estava preparado?
A madame pareceu perder o ar. O feirante franziu o senho. Então, o marido concluiu. Eu também tenho uma cópia. A feira inteira pareceu parar de respirar. A madame ficou estática, como se tivesse acabado de levar um golpe invisível. E o feirante percebeu naquele instante que a história que começou com uma caixa de tomates caída estava longe de terminar. A revelação caiu como um trovão em meio ao murmúrio crescente da feira. O marido permanecia imóvel, encarando a esposa com uma calma perturbadora. Uma calma que, na verdade, escondia o turbilhão mais devastador que um coração poderia suportar. A madame, por sua vez, tinha o rosto drenado de cor. Seus olhos vasculhavam o rosto do marido, depois o do feirante, como se procurasse uma saída, um escudo, qualquer coisa que a impedisse de desmoronar ali, em público. Mas já era tarde demais. O feirante, no meio daquela tempestade silenciosa, sentia-se como um homem que segurava um fósforo aceso num celeiro cheio de palha. Não havia movimento que não pudesse incendiar tudo. Cada respiração precisava ser medida. Cada palavra, escolhida com cuidado quase cirúrgico. A madame recuou um passo, depois outro. Seus dedos tremiam discretamente, mas ela tentava manter a postura altiva, o que só deixava mais evidente o desespero que a corroía por dentro. Você... Ela engasgou com as próprias palavras. Não pode ter uma cópia. Isso não é possível. O marido inclinou a cabeça, como quem observa algo que já não desperta compaixão, apenas pena. Eu tenho. E não só uma. A feira inteira pareceu prender o ar. Ele continuou. Você acha que eu não percebi que havia algo errado? Você acha que eu não notei os horários estranhos, as desculpas repetidas, a frieza nos seus olhos quando falava comigo? A madame tentou interromper. Cale-se, ele disse, sem elevar a voz, mas com uma firmeza que a fez congelar. Foi nesse instante que o feirante compreendeu. Aquela história, aquela dor, aquele casamento prestes a implodir. Nada daquilo nascera da carta. A carta apenas arrancou o pano preto que cobria o que já estava morto há muito tempo. A madame deu mais um passo para trás, quase tropeçando na caixa vazia que um feirante deixara perto da banca. Ela respirava rápido, como se estivesse sendo encurralada, e de certa forma estava. O que você vai fazer? Ela perguntou a voz embargada, olhando para o marido como quem olha para o abismo. Ele não respondeu imediatamente. Ao invés disso, virou-se para o feirante. E o feirante sentiu sua alma estremecer. Você, disse o marido, encarando-o com uma intensidade difícil de sustentar. Foi o único que agiu com dignidade aqui. Você podia ter entregue para ela. Podia ter rasgado. Podia ter fingido que não viu. Mas você decidiu pensar, decidiu observar, decidiu não escolher um lado até entender. O feirante abaixou o olhar. Não se sentia digno de nada, apenas exausto. Mas o marido continuou. Eu agradeço por não me entregar às cegas, mas agora preciso que você me diga uma coisa. A feira inteira se inclinou para ouvir. Aquela carta, o marido perguntou com a voz mais grave, mais densa. Tinha o que eu precisava. Estava ali toda a verdade. O feirante respirou fundo. Era como se o ar ao seu redor tivesse ficado mais pesado, espesso. As mãos suavam. A boca secava. Ele sabia que qualquer palavra que dissesse agora moldaria os próximos dias, talvez anos, daquele casal. Sim, respondeu finalmente. A carta dizia tudo. A madame levou a mão à boca, como se tivesse levado um golpe direto no estômago. O marido fechou os olhos por alguns segundos, respirando fundo, como se estivesse tentando absorver a confirmação que, no fundo, sempre temeu. Eu imaginava. Ele murmurou, abrindo os olhos novamente. Eu sabia que cedo ou tarde você acabaria se contradizendo, mentindo no mesmo dia em que dizia amar. A madame explodiu. Você nunca escutou o que eu sentia, nunca. Você se importava mais com o seu orgulho, com sua reputação, com essa... Ela apontou ao redor. Essa cidadezinha que te idolatra como se você fosse perfeito. O marido sorriu de forma amarga. Era um sorriso que não tinha nada de alegria. Era rendição.
Então, Maria, disse ele, finalmente chamando-a pelo nome, o que fez a feira inteira sentir o impacto da intimidade quebrada. Eu me importei demais com você. Esse foi o meu erro. Ela arregalou os olhos. Não diz isso. Ele a encarou profundamente. Digo porque é verdade. Eu te coloquei num pedestal. E você usou esse pedestal para me apunhalar sem que eu percebesse. Ela estremeceu. Deu mais um passo para trás. Agora não era apenas culpa, era medo real. Mas o marido não avançou. Não gritou, não levantou a mão. Ele apenas ajeitou a postura e falou com uma clareza que cortou o ar como uma lâmina. Mas você se esqueceu de uma coisa, Maria. Uma coisa que sempre te escapou. Ela engoliu seco. Esperou. Preparou-se. A verdade não depende de papel, disse ele. A verdade não precisa de tinta para existir. Ela respira sozinha. Ela aparece. A madame estremeceu. A frase atravessou a feira inteira como um vento gelado. Foi então que algo ainda mais inesperado aconteceu. Um feirante mais velho, que observava tudo em silêncio, se aproximou com cuidado e falou: Tem mais gente que sabe, meu filho. Toda essa cidade sabe que tem coisa errada aí há anos. Só faltava alguém ter coragem de olhar. A madame virou o rosto para ele, chocada. Como assim? Vocês não sabem de nada. Mas o marido olhou para o chão e depois para ela. Maria, até quando você achou que conseguiria esconder? A feira inteira estava presa naquele momento. Era como se todos fossem parte de um júri silencioso. Como se a própria manhã tivesse parado para assistir ao desabamento daquela vida. A madame tremeu dos pés à cabeça. Olhou ao redor procurando alguém, qualquer pessoa, que pudesse salvá-la daquela revelação coletiva. Mas não havia ninguém, nem mesmo o feirante, porque finalmente a verdade havia escapado. E quando a verdade escapa, ninguém controla mais nada. A madame estava cercada por olhares que antes se desviavam, mas agora a atravessavam com precisão cirúrgica. Era como se cada pessoa da feira estivesse vendo pela primeira vez a mulher por trás da maquiagem impecável, dos vestidos caros e do tom de voz soberbo que se impunha em qualquer ambiente. Agora, porém, a presença dela não intimidava mais ninguém. O brilho de autoridade tinha sido substituído por algo que ela nunca imaginou sentir ali: fragilidade exposta. O marido, ao contrário, parecia menor do que costumava ser. Não em corpo, mas em espírito. Seu peito estava inflado por uma dor antiga que finalmente encontrava espaço para escapar. Ele olhava para a esposa não com ódio, mas com um cansaço devastador, como se tivesse carregado peso demais por tempo demais. O feirante continuava no centro dos dois, embora desejasse desesperadamente estar em qualquer outro lugar. Aquele não era o tipo de história que ele queria fazer parte. Era o tipo de drama que ele achava que só acontecia em novelas ou histórias que as pessoas contavam quando queriam exagerar a realidade. Mas ali estava ele, vivo, respirando, segurando o resto de uma verdade que ninguém mais conseguia controlar. A madame, recuperando um pouco do ar, resolveu atacar. Vocês só sabem olhar, gritou com a voz embargada e o olhar girando desesperado por entre as pessoas. Vocês não sabem nada da minha vida, da nossa vida. Ela apontou para o marido. Ele não é essa vítima toda que vocês acham. Ele sempre foi obcecado com controle, com imagem, com parecer perfeito. O marido respirou fundo, como quem aguenta mais um golpe sem recuar. Maria, disse cansado, eu te dei tudo, tudo que eu tinha, e até o que não tinha. Ela abriu um sorriso amargo. Nunca me deu o que eu realmente queria. A frase pairou no ar como um veneno recém-liberado. O feirante viu o marido piscar, como se a sentença tivesse sido um tapa. O que você queria, então? Perguntou ele. O que faltou? A madame endireitou o corpo, respirando fundo, como se estivesse prestes a confessar algo que guardou por anos. Mas antes que pudesse responder, um feirante se aproximou com receio. Um homem simples, franzino, de voz baixa. Ele disse: Seu Antônio, eu não queria me meter, mas acho que o senhor precisa saber de uma coisa.
O marido e a madame se viraram ao mesmo tempo. "O quê?" perguntou o marido. O feirante franzino desviou o olhar para o chão, envergonhado, mas encontrou forças para continuar. "Essa história não começou agora. Eu já vi a Dona Maria aqui na feira algumas vezes, falando com aquele homem da carta." Um burburinho atravessou a multidão. "Quando?" perguntou o marido, firme. "Alguns meses atrás", respondeu o homem. "Eles se encontravam ali, perto do estacionamento. Eu não queria falar nada porque... Bom, isso não é da conta de ninguém. Mas parecia errado. Ele sempre pegava uns envelopes dela." A madame levou as mãos à cabeça. "Vocês são um bando de fofoqueiros, nada disso é verdade." "Eu vi", disse o feirante franzino com inesperada coragem. "Eu vi com meus próprios olhos." A verdade tinha começado a se espalhar como um incêndio, e ninguém conseguia apagar. O marido parecia sentir o chão desmontar sob os pés. Ele olhou para a esposa com uma expressão que misturava compreensão tardia e desilusão absoluta. "Então", disse ele, "não foi um deslize, não foi um erro, foi um plano." A madame ficou em silêncio. O silêncio dela, porém, dizia tudo. Foi então que ela disse a frase que detonou definitivamente o coração do marido. "Eu não te traí, só por desejo." O feirante viu os ombros do marido caírem, como se um peso invisível tivesse finalmente encontrado seu destino. A madame continuou: "Eu te traí porque você me apagou. Você me tratou como parte da mobília, como se eu fosse um enfeite da sua vida organizada. Eu precisava que alguém me visse." "Me visse?" repetiu o marido atordoado. "Maria, eu te vi todos os dias." Ela riu, um riso quebrado. "Não, você viu uma versão de mim que você criou. Aquela que nunca falha, que nunca erra, que nunca sente, que nunca decepciona. Eu cansei disso." O silêncio que se instalou era quase sólido. As pessoas ao redor pareciam estar assistindo a uma fratura exposta. O feirante sentiu pena. Pena de ambos. Era possível ver que aquele casamento havia morrido muito antes da carta cair na caixa de tomates. O marido passou a mão no rosto, tentando organizar pensamentos que pareciam se despedaçar em sua mente. "Então, tudo isso..." Ele apontou para o espaço entre eles. "Era para me punir?" Ela baixou o olhar. "Talvez fosse para me salvar." A frase deixou todos perplexos. Havia ali, no fundo de sua confissão, algo que misturava egoísmo e desespero. Algo humano e feio. Algo que doía só de ouvir. O marido deu um passo para trás, depois outro, como se estivesse se afastando não apenas dela, mas do passado inteiro que construíram juntos. E então, com a voz baixa, ele disse: "Maria, eu amei você. Mais do que deveria, e isso me destruiu." Ela ergueu o rosto surpresa pela vulnerabilidade dele, mas ele concluiu com uma firmeza triste: "Hoje, finalmente, eu me liberto." A multidão parecia sentir a força da declaração. A madame abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Era tarde demais. O feirante, sem querer, se viu envolvido no desfecho de uma história que não escolheu participar. Mas algo dentro dele dizia que aquilo ainda não era o fim. Não mesmo. Porque quando o marido se virou para ir embora, a madame gritou: "Você não sabe de tudo." A feira inteira virou o rosto para ela. O marido parou, sem se virar. "Não sabe", repetiu a madame, com a voz trêmula. "Existe mais, muito mais, e você precisa ouvir." O feirante sentiu o ar gelar. Ele sabia, mais do que qualquer pessoa ali, que histórias desse tipo nunca terminam quando parece. Elas apenas começam a mostrar suas camadas, e a maior delas estava prestes a emergir. O marido parou com o passo suspenso, como se o ar ao seu redor tivesse se tornado pesado demais para respirar. A feira inteira parecia ter sido colocada em silêncio, como se todas as vozes, barulhos de sacolas, pregões de vendedores e risadas tivessem sido arrancados do ambiente. Só restava a atenção crua e palpável. Ele virou o rosto devagar, o suficiente para olhar a esposa nos olhos, mas sem se aproximar. A distância entre eles era pequena,
mas parecia um abismo. Então fala, disse ele com a voz baixa, quase apagada. Diz o que ainda falta. A madame respirou fundo, tremendo como se fosse desmoronar a qualquer segundo. Seus olhos estavam marejados, não pelo escândalo, mas por algo muito mais profundo. O feirante observava, sentindo que o que viria a seguir tinha peso demais até para ser testemunhado. A carta... começou ela com dificuldade. Aquela carta não era para ele. As pessoas se entreolharam, confusas. O marido estreitou o olhar. Como é? Ela fechou os olhos por um instante. Quando abriu, lágrimas escaparam. A carta não era para o homem com quem me envolvi. Era... Ela engoliu seco. Era para mim mesma. A declaração causou um burburinho imediato. A feira inteira parecia ter levado um empurrão invisível. Como assim, para você mesma? Perguntou o marido com a voz embargada. Eu escrevi aquela carta num momento em que eu achei que não ia conseguir continuar. Ela levou a mão ao peito. Não era sobre amor proibido. Não era sobre traição. Era sobre desespero. A multidão ficou em silêncio novamente. O feirante sentiu um aperto inesperado no coração, como se tivesse acabado de entender uma peça do quebra-cabeça que nunca havia imaginado. Ela continuou. Eu estava perdida. Me sentia sozinha, presa dentro de uma vida que parecia perfeita por fora, mas que por dentro me sufocava. Eu escrevi a carta como se estivesse falando com uma parte de mim que eu tinha enterrado, a parte que ainda queria viver. O marido parecia confuso, ferido e atordoado. Mas então por que aquele homem estava com a carta? Por que ele sabia das coisas? A madame fechou o rosto de dor. Porque foi ele que me encontrou no dia em que eu escrevi. Eu estava mal, muito mal. Sentei perto da feira, chorando, achando que ninguém ia notar. Ele viu, ele se aproximou. E eu... Ela soluçou. Eu desmoronei na frente de um estranho. Contei tudo. Tudo o quê? Perguntou o marido, agora mais preocupado do que bravo. Ela hesitou, mas continuou. Contei que eu me sentia um enfeite, que eu achava que você não me enxergava mais como esposa, como mulher, como pessoa. Contei que eu estava pensando em desistir de tudo. Ele me ouviu. Só isso. Ele me ouviu, como você não escutava há anos. A revelação caiu como um golpe seco. O marido sentiu a respiração fugir. Maria, ele murmurou, por que você nunca me disse? Ela levantou o rosto com um olhar de uma honestidade dolorosa. Porque toda vez que eu tentava, você dizia que eu estava exagerando, que eu tinha tudo, que meu papel era ser forte, que as coisas eram assim mesmo. O silêncio voltou, profundo, quase sagrado. As pessoas começaram a entender que aquilo não era apenas um escândalo conjugal. Era um retrato de algo que destruía por dentro, silenciosamente. A madame continuou. A carta era uma despedida, não para outra pessoa. Era para mim mesma, para a mulher que eu achei que tinha morrido lá atrás. O marido levou uma mão ao rosto, sentindo o peso de todas as vezes em que não percebeu o sofrimento da mulher que dormia do seu lado. Eu não fazia ideia, disse com a voz quebrada. Eu sei, respondeu ela. E era isso que doía mais. Uma mulher do público murmurou baixinho. Meu Deus, a verdade tinha mudado o clima. Não era mais sobre infidelidade, era sobre abandono emocional, sobre um casamento que havia desmoronado por dentro muito antes de qualquer carta existir. O feirante respirou fundo, sentindo um nó na garganta. Aquela história havia começado com uma humilhação, depois com um objeto perdido, mas estava terminando ali, diante de todos, revelando algo muito mais profundo e humano. A madame olhou para o marido e disse, eu nunca te traí fisicamente. Nunca toquei naquele homem. Ele só me ouviu. E guardou a carta porque achou que talvez um dia eu precisasse lembrar que eu ainda existo. O marido ficou imóvel por alguns segundos, como se estivesse processando cada pedaço da verdade. Então, com um suspiro longo, ele deu alguns passos na direção da esposa. A plateia abriu espaço. Ninguém queria perder aquele momento. Ninguém ousava sequer respirar alto. O marido colocou-se diante dela e disse, Maria,
Me perdoa por não ter te visto, por não ter te ouvido, por achar que silêncio era força, por achar que rotina era amor. Ela chorou abertamente, cobrindo o rosto com as mãos. Eu também errei, respondeu ela. Eu me fechei, me escondi, fugi. De você e de mim mesma. O feirante sentiu a emoção subir entre os presentes. Algumas pessoas enxugavam os olhos discretamente. A verdade da carta havia virado a chave da história inteira. O marido ergueu o rosto dela com cuidado. Nós dois quebramos isso aqui. Mas, ele hesitou, não sei se consigo reconstruir. A dor dela foi visível e imediata. Mas ela balançou a cabeça, compreensiva. Eu também não sei. E ali estava a justiça emocional da história. Não era reconciliação, não era vingança, era verdade. A verdadeira revelação não era sobre traição, era sobre abandono, sobre gritos silenciosos nunca ouvidos, sobre duas pessoas que se perderam de si mesmas muito antes de se perderem uma da outra. O feirante observou o casal se afastar um do outro, não como inimigos, mas como sobreviventes de uma tempestade que quase os destruiu. A madame respirou fundo e se aproximou do feirante. Me desculpe, disse ela com a voz baixa. Por tudo. Por ter descontado em você. O feirante acenou com a cabeça. Não era comigo. Era com você mesma. Eu só estava no caminho. Ela sorriu de um jeito fraco, mas sincero. Pela primeira vez, parecia humana. O marido se afastou alguns passos e a olhou uma última vez. Cuida de você, Maria. De verdade. Ela assentiu, com lágrimas caindo. Ele virou e foi embora, caminhando devagar, como quem carregava não um peso, mas um aprendizado. A madame ficou parada, sozinha no meio da feira, mas algo nela parecia menos quebrado do que antes. Talvez, pela primeira vez, estivesse começando a se ouvir. A feira retomou o movimento aos poucos, como se o mundo tivesse dado play novamente. Mas todos sabiam que tinham testemunhado algo raro, algo que ninguém ali esqueceria. O feirante voltou para sua barraca respirando fundo. A carta, agora devolvida à verdadeira dona, tinha cumprido seu papel. Não destruir um casamento, mas revelar a dor escondida que precisava ser vista. E assim terminava a história que começou como um escândalo, mas terminou como um espelho.